Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou nutricionista e hoje eu trouxe um tema para vocês, vai ser antioxidantes e seu papel na saúde. Bom, qual seria a definição de antioxidantes? A definição bioquímica, né? Porque o antioxidante tem várias definições, mas dentro da bioquímica, né, na atuação dos antioxidantes no organismo humano, a definição é que antioxidantes são enzimas ou outras substâncias orgânicas, como exemplo a vitamina E, a vitamina A, a vitamina C, que são capazes de atuar contra os efeitos danosos da oxidação em tecidos animais. Ou seja, o que quer dizer isso? Em tecidos animais como um todo, os animais e o ser humano, né? Então, esses antioxidantes, eles vão atuar impedindo esses efeitos danosos que geralmente são causados nas nossas células, né? Nas vias celulares. Bom, e qual seria então a importância desses antioxidantes na saúde? Bom, já é sabido, né, que o corpo humano ele produz radicais livres, né, que são moléculas produzidas pelas células, mais especificamente pelas mitocôndrias, né, que são organelas presentes dentro das células humanas, responsáveis pelo processo de respiração celular, né, no processo de respiração do corpo, que seria, como muitas pessoas confundem, esse processo de respiração não é o processo de respiração pulmonar, troca de gases pelo pulmão, né, do oxigênio pelo dióxido de carbono, mas essa respiração seria a respiração relacionada ao processo de fabricação de energia, né, uma energia que é demandada para todas as atividades biológicas do corpo. Então, essas organelas, as mitocôndrias, elas são responsáveis por essa produção de energia, né, para que o indivíduo promova todas as suas atividades biológicas essenciais. Então, os radicais livres, eles são essas moléculas produzidas pelas mitocôndrias que estão envolvidas em diversos processos, né, como já citei, a formação de energia, o ajuste do crescimento celular, né, o quanto que cada célula vai crescer, e outras atividades celulares, né, como a própria sinalização de célula para célula, né, para redução de produção de célula ou mitigação dessa produção, para todo o equilíbrio do corpo humano. Em concentrações baixas, razoáveis, esses radicais livres, eles podem ser benéficos para as células, já que eles estão envolvidos em vários processos fisiológicos de sinalização e regulação, né? Como se sabe, as células estão presentes em todo o corpo humano, temos células no fígado, células no intestino, células no cérebro, né, no estômago, em todos os tecidos do corpo nós temos células. E esses radicais livres, eles são responsáveis por essa sinalização entre célula a célula e pelos demais processos fisiológicos necessários à manutenção da vida, né, do organismo humano. Bom, e o que ocorre quando essa produção de radicais livres se excede? Né? Quando essa produção ela é aumentada de forma exacerbada, ocorre no organismo humano um processo conhecido como estresse oxidativo. E qual seria a definição desse estresse oxidativo? O estresse oxidativo ele é um desequilíbrio entre a produção dos radicais livres e o sistema de defesa antioxidante. Né? Para que o corpo humano ele se mantenha saudável, né? E para que ele consiga exercer todas as funções biológicas, né, vitais, essa produção de radicais livres ela tem que ser feita de forma equilibrada. E qual é o mecanismo que o corpo utiliza para que esse equilíbrio ele seja mantido? Ele produz os radicais livres e, ao mesmo tempo, ele tem mecanismos de defesa antioxidantes. Ou seja, quando o organismo ele detecta, né, que essa produção de radicais livres ele está aumentada, ele mesmo já sinaliza, né, um sistema de defesa, né, de várias enzimas, né, e substâncias para que essa ação antioxidante equilibre e reduza essa produção de radicais livres. Né?
E, como eu expliquei, ele ocorre dessa forma. Quando o equilíbrio tende a essa produção excessiva de radicais livres ou para deficiência no sistema de defesa, o estresse oxidativo ele é manifestado, né, de forma negativa, né, trazendo prejuízos aos constituintes celulares e do organismo como um todo. Ou seja, quando essa produção de radicais livres ela está por si só exacerbada, né, aumentada, ou quando esse sistema, né, de defesa antioxidante ele está prejudicado de alguma forma, ele não consegue atuar de forma adequada, esse estresse oxidativo ele vai se instalar no organismo humano, né? Outra causa da instalação desse estresse oxidativo seria também o baixo consumo, né, dessas substâncias antioxidantes, que são essas substâncias orgânicas que eu citei anteriormente, conhecidas como antioxidantes, né? Quando esse consumo ele está inadequado, está abaixo do adequado, o corpo ele não consegue manter esse equilíbrio da produção de radicais livres e da defesa antioxidante do organismo. Bom, e quais seriam as principais causas, né, da promoção da instalação desse processo que é maléfico ao corpo humano, né, ao organismo humano, conhecido como estresse oxidativo? Seria a radiação solar, né, a exposição à radiação UV, especificamente, né, exagerada. Sabe-se que a exposição à radiação solar ela é benéfica ao organismo humano, só que em doses exacerbadas, de forma descontrolada e sem proteção, essa radiação ela pode sim causar um aumento nessa produção de radicais livres, né? O próprio tabagismo, que já é citado na literatura por muito tempo como um dos principais causadores da produção exacerbada de radicais livres, né, a utilização de cigarros tradicionais ou de cigarros de outras formas ilícitas, né, como drogas ilícitas como maconha ou próprios outras versões como charutos, todos esses elementos, né, que se utilizam no tabagismo, eles podem contribuir para esse aumento de estresse oxidativo, que também é um bom indicativo, né, dessa ligação do tabagismo e o próprio câncer pulmonar, né? Por que se liga tanto, né, o uso do cigarro ao câncer, principalmente de via pulmonar? Exatamente porque o tabagismo ele promove esse aumento do estresse oxidativo no corpo, da produção de radicais livres, causando então de forma local, né, esse crescimento dessas células tumorais localizadas no pulmão, né, dando então origem ao câncer pulmonar. O alcoolismo também, ele é uma causa bem citada na literatura, né, como promotora desse estresse oxidativo, já que o alcoolismo é um consumo exacerbado, né, de bebidas alcoólicas, né. Os mais maus hábitos alimentares, né, como um desequilíbrio nessa alimentação, onde nessa alimentação vão estar alimentos os alimentos industrializados eles vão estar presentes em maior quantidade, né? Deixando-se de lado os alimentos mais naturais, como frutas, legumes, cereais, leguminosas. Então, esses maus hábitos alimentares, né, através desses alimentos como snacks, produtos industrializados em geral, sorvetes, balas, comidas prontas, como lasanhas, né, essas comidas prontas congeladas. Então, esse consumo exacerbado desses alimentos que estão presentes gorduras hidrogenadas, conservadores químicos, né, para manter esses alimentos viáveis com uma validade maior por um período maior de tempo, a presença de corantes nesses alimentos e aditivos químicos, né, e afins, a presença desses alimentos no consumo desse indivíduo, ele vai também promover esse estresse oxidativo. Outras principais causas seriam as respostas inflamatórias, principalmente as causadas por doenças, né? As respostas inflamatórias causadas por injúrias já se é esperado, né? Que seriam injúrias, seriam um acidente, né? Sei lá, um tipo de cirurgia que o paciente vai passar e onde essa resposta inflamatória do corpo ela é benéfica, já que ela vai estar atuando no processo de cicatrização.
dessa injúria, né, que esse indivíduo sofreu. Então, essa resposta, esse estresse oxidativo, ele pode se dar tanto por esses casos, né, de injúria, por acidentes ou cirurgias, como também por doenças. E aí são os casos em que esse estresse oxidativo ele vai ser instalado por um período mais prolongado, podendo então trazer malefícios maiores ao organismo. Né? O próprio sedentarismo, que seria a inatividade física, né? Aquele indivíduo que não pratica atividade física alguma, geralmente as pessoas que trabalham sentadas, ou pessoas que realmente não gostam de realizar nenhuma atividade física. Então, esse sedentarismo ele também ajuda a promover esse aumento dessa produção desses radicais. E o legal de destacar é que o sedentarismo é um causador desse estresse, mas como também esse excesso de atividade física também pode ser um causador. Né? Já se observou, principalmente na literatura científica, que atletas, né, de alta performance, que são submetidos a treinamentos, né, bem intensos, né, como os atletas olímpicos, por exemplo, eles são acometidos pelo estresse oxidativo. Né? Então, esse manejo, né, no consumo de antioxidantes, né, para tentar reduzir esse estresse oxidativo causado pelo próprio treinamento, ele deve ser feito de forma muito cuidadosa, né? E sabe-se que também a suplementação de antioxidantes em atletas de forma errada, inadequada, ela pode atrapalhar essa adaptação muscular e aeróbica que esse atleta tenha que ter para ter uma maior performance. Então, esse manejo do estresse oxidativo em atletas, nesse público específico que tem esse excesso de atividade física, ele deve ser feito de forma mais cuidadosa, né? Mais próximo. E o uso também de pesticidas, né? Inseticidas em geral, agrotóxicos, todos esses produtos também podem gerar um estresse oxidativo, como também os próprios poluentes, né? Os poluentes provindos da própria água, os poluentes presentes no ar, né? Fumaças em geral, eles também são causadores desse estresse oxidativo. Bom, e quais seriam essas doenças relacionadas a esse estresse oxidativo? Bom, o estresse oxidativo, ele pode ser um causador, né, dessas doenças, um dos fatores de risco para a manifestação dessas doenças, como também quando essa doença ela é diagnosticada, manifestada no paciente, ele vai permanecer durante todo o processo da doença. Ou seja, ele é um fator de risco para a manifestação dessas doenças, como também essa produção de radicais livres, ela é aumentada, né, quando manifestada essas doenças no indivíduo. Ela vai estar presente também após a manifestação da doença. Né? Então, esse controle desse estresse nessas doenças é muito importante. Né? A doença mais correlacionada, né, como tendo estresse oxidativo como fator de risco hoje, é o câncer e as doenças inflamatórias, porque o câncer sabe-se que é uma doença, uma manifestação de um erro, né, que ocorre na multiplicação de células, onde essas células deveriam se multiplicar de forma correta, né, e dar origem a células de tamanhos normais e funções normais, e no câncer essas células elas se multiplicam de forma errada, né, gerando-se assim então os conhecidos tumores. Então, o estresse oxidativo ele é um fator muito importante para o surgimento do câncer. Não é o principal fator, são vários fatores envolvidos, como histórico familiar, a própria genética da pessoa, né, o seu DNA, como o estilo de vida, né, a própria alimentação, mas o estresse oxidativo, em particular, ele é intimamente ligado à manifestação do câncer, né, e do câncer em geral, né, diversos tipos de câncer. As doenças inflamatórias, né, porque a própria inflamação, ela já surge pelo estresse oxidativo instalado, como artrite reumatoides e outras doenças afins, né, de cunho inflamatório, como a própria obesidade, que é uma doença crônica também inflamatória, a endometriose e também
a síndrome dos ovários policísticos, que também é uma doença em que essa inflamação crônica é instalada. O próprio HIV, né, que é uma disfunção, é uma síndrome, né, da imunodeficiência, em que esse vírus, né, instalado no indivíduo, ele acaba promovendo uma maior produção desses radicais livres, instalando estresse oxidativo. Então, a suplementação de antioxidantes nesse tipo de indivíduo é muito importante. E as doenças não crônicas não transmissíveis, como eu citei, a própria diabetes e a obesidade, né, que são doenças inflamatórias que geralmente estão correlacionadas a outras doenças crônicas, também não transmissíveis. Outras doenças também, sendo as doenças neurodegenerativas as mais citadas atualmente na literatura, né, como sendo as doenças intimamente correlacionadas ao aumento do estresse oxidativo, ou seja, as pessoas geralmente já na faixa etária já de idosas, né, terceira idade, elas geralmente apresentam são público que apresentam em maior concentração essas doenças neurodegenerativas, e a implementação desse estresse oxidativo está intimamente ligada à progressão, tanto a manifestação da doença quanto a progressão, o avanço dessa doença, principalmente nesse público da terceira idade. Então, essas doenças conhecidas como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, essa manifestação do estresse oxidativo, ele é bem nocivo na progressão dessas doenças. A aterosclerose, né, que é essa inflamação das artérias, né, muito pela presença exacerbada também das lipoproteínas de baixa densidade, conhecidas como LDL. Então, como é um processo também inflamatório, geralmente esse estresse oxidativo também está presente na aterosclerose, como também nas doenças renais crônicas, né? Também já vem sido citado o papel dos antioxidantes nessas doenças que causam essa insuficiência renal. Bom, eu destaquei o envelhecimento, porque o envelhecimento ele não é uma doença, né, mas é um estágio da vida em que a senescência ela está mais acentuada, né? O processo de senescência ele começa desde a partir do nascimento do indivíduo, né? O indivíduo nasceu, o processo de senescência, de envelhecimento, ele já começa a ser iniciado, né? A pessoa já começa a envelhecer a partir do momento que ela já nasceu. Mas a senescência, principalmente nessa fase da terceira idade, ela está intimamente ligada ao aumento dessa produção desses radicais livres, promovendo esse estresse oxidativo, né? Então, é a fase também que apresenta-se maior surgimento de doenças ou disfunções, né? Os idosos, eles apresentam maiores comorbidades, né? Já pelo próprio avanço da idade, né? E a funcionalidade dos órgãos que acaba por se diminuir, né? O que é esperado para a idade, mas o controle desse estresse oxidativo nessa faixa etária também é muito importante para tentar retardar ao máximo, né, esse processo de senescência e até controlar ou impedir a manifestação dessas doenças comuns à terceira idade, né? Bom, então eu vou apresentar algumas fontes desses antioxidantes que vão servir para equilibrar essa produção, né, esse sistema de produção de radicais livres e esse sistema de defesa, né, contra esses radicais. E eu vou citar aqui como uma vitamina também que tem sido bastante citada na literatura, a vitamina E, que podemos encontrar também em formulações, né, farmacêuticas como tocoferol, o tocotrienol. Então a literatura ela já aponta os benefícios, né, do uso, né, do consumo da vitamina E, principalmente no controle do câncer, né? Então já é apontado pela literatura esse poder que a vitamina A tem de antiangiogênese, né, que é esse poder no controle, né, dessa manifestação dessas células tumorais, onde essa vitamina E ela consegue impedir a formação ou retardar a formação dessas células tumorais. Mas nesse trabalho em específico, né, da Abraham,
eles conseguiram observar que o tocotrienol, que é uma versão química, né, dessa vitamina E, as versões químicas conhecidas são o tocoferol e o tocotrienol, e dentre essas duas formulações, o tocotrienol ele se apresentou com melhores resultados do que o tocoferol nessa angiogênese, né? Ou seja, o tocotrienol ele se mostrou mais benéfico, né, nessa prevenção do surgimento das células tumorais como um todo. A vitamina E ela está presente principalmente nos óleos vegetais como um todo, azeites, óleos vegetais como óleo de milho, óleo de girassol, óleo de amendoim, óleo de canola. Ele também se apresenta no germe de trigo, também uma concentração bem relevante, como também na gema de ovo. Então, são várias fontes possíveis de vitamina E, como também a suplementação pode ser também uma via de administração dessa vitamina, né? Você pode consumir essa vitamina através de cápsulas, geralmente cápsulas gelatinosas, né, e oleosas. Bom, dentre as recomendações diárias da vitamina E, essas recomendações elas são feitas de acordo com a faixa etária, né, e a DRI, né, que é essa tabela, né, de recomendação diária desses micronutrientes. Ela destaca desde a fase, né, nascimento, né, do bebê até a fase de terceira idade, que são os idosos. Então, esse consumo, essa recomendação, ela vai variar de acordo com a fase etária que esse indivíduo se apresenta. Ou seja, em mulheres em fase adulta, essa concentração adequada de ingestão de vitamina E para que essa vitamina ela promova, né, esse equilíbrio, né, da atividade antioxidante, né, como um todo, é de 11 a 15 miligramas por dia. Claro que alguns grupos se destacam nessa concentração. O grupo de gestantes, especificamente, elas necessitam, né, de uma faixa de 15 miligramas, né, dessa vitamina por dia, né, para que se mantenha saudável, para que o feto também mantenha-se com as suas atividades biológicas necessárias, como também as lactantes, elas necessitam de uma concentração um pouquinho maior dessa vitamina E. E sabe-se que lactantes são as mães que estão em fase de amamentação, né? Então elas precisam de uma concentração um pouquinho maior de vitamina C para que essa vitamina promova os benefícios como um todo no organismo. Os homens também eles necessitam dessa concentração mesma faixa que as mulheres, de 11 a 15 miligramas. É claro que essa recomendação ela pode variar de acordo com as especificidades do indivíduo, das necessidades, né? Se esse indivíduo apresenta alguma doença, alguma manifestação que pode já causar de forma intrínseca a deficiência dessa doença, então esse indivíduo ele vai necessitar de uma dose maior dessa doença para conseguir compensar essa deficiência. Também vai depender se esse indivíduo ele tem uma alimentação adequada e equilibrada em macro e micronutrientes, né? Já que se ele já apresenta uma deficiência dessa vitamina, né, por ter uma alimentação deficiente, ele vai precisar de doses maiores da suplementação dessa vitamina. E essa vitamina ela pode ser obtida tanto por via da alimentação, através de alimentos, ou como por via de suplementação também, né? Onde os responsáveis pela prescrição dessa vitamina serão ou o profissional nutricionista, ou um profissional farmacêutico, por exemplo, também, ou um médico, né? E também, mesmo a vitamina E ela apresentando vários benefícios, como as vitaminas como um todo, ela também deve ser levada em consideração que ela deve ser consumida em limite, né? Tem esse limite de ingestão máxima tolerável, né, conhecida pelos profissionais como o L, são os limites que essa vitamina pode ser consumida sem trazer malefícios, né? Porque sabe-se que tanto vitaminas como um todo, suplementos e medicamentos, quando consumidos em doses acima das adequadas, eles podem, pelo contrário, ao invés de promoverem benefícios, eles podem causar malefícios. Então, para que essa vitamina em específico, como todas as outras, elas promovam benefícios ao indivíduo, ela deve ser
administrada até esses limites máximos, para que ela não cause nenhum tipo de toxicidade, né, ao indivíduo. Uma outra vitamina também bem apontada na literatura é a vitamina C, que acredito ser a vitamina assim, de senso comum, né, como antioxidante dentre toda a população. E é a vitamina que está presente em vegetais, principalmente verdes escuros, como couve, brócolis, né, chicória. Também está presente em algumas frutas, como goiaba, a laranja, que também é conhecida, não sendo a principal fonte de vitamina C, mas também é conhecida por ser fonte de vitamina C. As frutas cítricas em geral, limão, acerola, maracujá. O kiwi também é uma fonte interessante de vitamina C. E sabe-se dessa atividade antioxidante benéfica da vitamina C, já é apontado na literatura há anos, né? E nesse trabalho aqui, em específico, eles avaliaram os efeitos pró e antioxidantes da vitamina C no câncer em específico e a associação, né, dessa vitamina, avaliando se a suplementação dela por via alimentar ou via farmacológico, né, através de medicamentos, suplementos, traria alguma diferença, né, em relação aos benefícios para o indivíduo. Então, eles conseguiram observar que quando essa vitamina C ela era obtida por fonte dietética, ela apresentava um benefício de maior estimulação do sistema imunológico, né? Uma maior sinalização na produção dessas células de defesa, como também no próprio equilíbrio dessas células de defesa, né? De forma que esse sistema imunológico ele se apresentava nas faixas adequadas, né? Essas células de defesa se apresentavam nas faixas adequadas quando esses indivíduos eles consumiram essa vitamina C de fonte alimentar. Agora, a administração dessa vitamina por fonte medicamentosa ou por via de suplementação, ela apresentou maiores benefícios na inibição da gênese do câncer, né, em várias vias, né? Que o câncer ele tem várias vias, né, de formação, e a vitamina C, por via suplementar, ela apresentou uma função mais ligada à inibição dessa formação de células cancerígenas. Bom, e as recomendações de gestão diária dessa vitamina, tá? Em que as mulheres, né, na faixa etária adulta, elas necessitam de concentrações de 45 a 75 miligramas, sendo o público das gestantes que necessitam de 80 a 95 miligramas, uma dose um pouco maior, e as lactantes necessitam de aproximadamente doses de 115 a 120 miligramas, né? Para que ela mantenha, né, as atividades antioxidantes no organismo, né? Esse sistema de defesa antioxidante ativo, tanto nela quanto no feto. E os homens, eles já necessitam de uma concentração entre 45 a 90 miligramas. E essa vitamina, como as outras também, elas podem ser de via alimentícia, né, através de alimentos, ou também por via de suplementação. E também deve-se levar em consideração os valores de limite de ingestão máxima tolerável, para que essa vitamina não seja administrada em doses tóxicas. Bom, e agora eu vou falar de alguns antioxidantes que não são vitaminas, mas são conhecidos como compostos bioativos, né, que são compostos que tenham alguma bioatividade no organismo humano, mas que ainda não se conseguiu preconizar doses, né, de limite máximo de consumo ou doses limitadas, né, assertivas para o tratamento e para a preservação da saúde. Mas se sabe que esses compostos bioativos eles podem sim trazer benefícios ao organismo humano, tanto no indivíduo saudável, em teoria saudável, que não apresenta não manifesta nenhum tipo de disfunção ou doença, como no indivíduo que já apresenta algum tipo de patologia, né? A quercetina, a exemplo, ela é um flavonoide, né? Ela é um composto bioativo do grupo dos flavonoides, e a sua fonte mais conhecida é a maçã, mas ela também pode estar presente também na cebola, em brócolis, em outras verduras. E ela já foi apontada na literatura por ser responsável pela redução da oxidação lipídica no organismo humano, né?
Então, prevenindo esses quadros inflamatórios, né, que essa oxidação lipídica promove no organismo, como também pela própria redução desse estresse oxidativo no organismo. Então, a quercetina, ela não, como eu falei, não tem doses, né, de recomendação estipuladas, mas sabe-se o consumo da quercetina via suplementação, como também via de alimentos, ela pode promover esses benefícios à saúde. E na literatura também apontou-se que ela tem um benefício ligado à redução do processo neurodegenerativo causado pela doença de Alzheimer, né? E como eu expliquei anteriormente, essas doenças neurodegenerativas, elas estão intimamente ligadas, né, ao estresse oxidativo. Então, essa quercetina, ela pode está reduzindo esse quadro de estresse oxidativo que promove o aumento dessas doenças, especificamente o Alzheimer. Né? Nesse estudo, foi administrado 25 miligramas de quercetina por quilo de peso do indivíduo, do animal, né, que esse estudo foi feito em modelo animal, e foi administrado a cada 2 dias durante 6 semanas. E observou-se que esses animais, desses estudos, eles apresentaram uma redução ou uma paralisação desse avanço neurodegenerativo causado pelo Alzheimer. Né? Essa quercetina, ela também tem sido apontada na literatura também com benefícios, né, na recuperação muscular de atletas como um todo, né, e na redução desse estresse oxidativo de atletas, e como tantos outros vários benefícios, né? Então, para se obter a quercetina, você pode obter por fontes variadas, e é bom que se tenha sempre fontes variadas de todos desses compostos que eu citei anteriormente. Bom, outro grupo também bastante conhecido são as antocianinas, que também são classificadas no grupo de flavonoides, e elas também são apontadas na literatura como benéficas na redução do estresse oxidativo, né? E elas são apontadas nessa redução do estresse oxidativo em diversos quadros, né, em diversas situações, tanto na manifestação de doenças, como no estresse causado pelo excesso de atividade física. Então, as antocianinas, elas têm um poder antioxidante muito relevante no tratamento de qualquer doença que apresente esse estresse oxidativo. E também foi apontada como um composto bioativo responsável por reduzir esse processo neurodegenerativo causado por essas doenças, como Parkinson e Alzheimer. Né? Observou-se em um estudo em modelo animal que a suplementação de 5,6 miligramas por dia durante 6 semanas já foi suficiente para a promoção dessa redução desse estresse oxidativo e para a paralisação e redução desses sinais e sintomas dessas doenças. E as antocianinas, geralmente, elas estão presentes em frutos, legumes e verduras de coloração arroxeadas, né? Eu apontei aqui algumas frutas, né? Mas ela também pode estar presente em verduras, como o próprio repolho roxo, a própria cebola roxa, qualquer alimento que geralmente apresenta cores arroxeadas ou vermelhas, como as próprias frutas vermelhas, né? As berries e morango, por exemplo, as antocianinas estão presentes. Então, a amora, ela é apresentada como uma boa fonte de antocianinas, como também o açaí, como a jabuticaba. Né? E sabendo que esses 3 alimentos, eles são originalmente, né, produzidos e são de fontes brasileiras, a gente pode lançar mão de outros frutos, como o blueberry, esses frutos com custo de aquisição maior, e deixá-los, né, o consumo desses frutos de lado e levar em consideração esses frutos que já são naturalmente produzidos no Brasil, né, como o próprio açaí, a jabuticaba e a amora. Bom, outros antioxidantes que já foram apontados com benefícios, né, para a saúde humana foi o resveratrol, que geralmente é apontado como fonte a fruta, o próprio suco de uva, né, e o próprio vinho. Só que, sendo o vinho uma bebida alcoólica, ele não é uma fonte muito indicada, pelo menos por profissionais da saúde, como fonte de resveratrol.
O próprio vinho sem álcool também já está sendo estudado como uma fonte viável de resveratrol, já que ele consegue concentrar esse composto antioxidante de forma mais relevante. E as uvas, né, principalmente as uvas de cores roxas, elas apresentam esse resveratrol, mas em doses bem pequenas. Esse resveratrol também pode ser administrado por via de suplementação, e geralmente ele é utilizado por essa via exatamente por essa dificuldade de concentração desse composto, para que a gente consiga ver alguma atuação dele em algum benefício no organismo. Os carotenoides também, sendo o representante mais conhecido como beta-caroteno, presente em cenouras, em próprio tomate, abóbora, frutos e legumes, né, geralmente que apresentam as cores alaranjadas ou avermelhadas, as catequinas, presentes em chás, principalmente chás como chá verde, chá branco, a rutina, a curcumina, que é conhecida, né, pelo açafrão, ela está presente no açafrão da terra, que tem uma função anti-inflamatória e antioxidante muito potente. A tomatina, que é um composto que vem sendo estudado, né, é um composto consideravelmente novo na literatura, que vem sendo estudado como um composto antioxidante, né, e também benéfico, né, a prevenção do câncer e a paralisação do crescimento das células tumorais. Ele está presente principalmente em tomates verdes, né, na fase de maturação onde ele ainda está verde, e em folhas dessa própria planta, do tomateiro, e a luteína. Bom, em vias suplementares, né, em via de suplementos, o próprio resveratrol ele pode ser suplementado, né, e aí você consegue se obter quantidades mais significativas desse resveratrol. Os carotenoides, como o beta-caroteno, como já citado, o próprio licopeno. A coenzima Q10, que está em alta agora, principalmente na mídia, né, como sendo um suplemento que traz esse benefício antioxidante ao organismo, mas sabe-se também, para que ela promova esses benefícios, ela tem que ser consumida em doses bem altas, em aproximadamente de 250 miligramas para cima. A própria curcumina também, que está presente no açafrão, mas que também pode ser suplementada, né? E o zinco, sendo mineral, ele também tem uma atividade antioxidante, como também o selênio, que também é um mineral, mas que também já foi apontado na literatura o seu papel, né, como composto antioxidante, né, na manutenção da saúde, como na prevenção de doenças. Bom, então, como consumir esses antioxidantes de forma adequada? Bom, primeiro de tudo, né, já que sabe-se que os antioxidantes eles estão presentes principalmente em alimentos, então é meio que óbvio que a dieta desse indivíduo para que ele obtenha esse aporte adequado de antioxidantes, ela deve ser uma dieta equilibrada, tanto em macro como em micronutrientes, e essa dieta ela deve ser baseada principalmente, né, mais do que 50% dessa dieta, ela deve ter presente em sua composição verduras e frutas, que são os alimentos que apresentam essa maior concentração desses antioxidantes. É claro que algumas sementes, algumas oleaginosas, como castanhas, nozes também apresentam, o próprio azeite de oliva também apresentam polifenóis, que são antioxidantes, mas se o indivíduo ele conseguir inserir um aporte maior desses verduras e frutas na sua alimentação, ele já vai conseguir aumentar esse consumo de antioxidantes na sua dieta. E é claro que para esse indivíduo ele saber como esse antioxidante ele vai poder estar presente na sua dieta, nas doses e concentrações adequadas, ele, preferencialmente, ele deve ser acompanhado por um profissional nutricionista ou por um profissional médico, né, que vai poder orientar de melhor forma, de acordo com a sua especificidade, a patologia, caso ele apresente a patologia apresentada, de acordo com as suas deficiências, né, a sua individualidade como um todo, esse médico ou esse nutricionista ele vai poder orientar de melhor forma como esses antioxidantes serão introduzidos na dieta, sendo essa forma alimentar, como também em forma de suplementos, né? Ou
de forma medicamentosa. E aí, como eu citei, caso seja necessário, caso esse indivíduo ele apresente alguma deficiência ou ele pratique alguma atividade que necessite de um aporte maior dessas vitaminas ou desses antioxidantes em geral, esses antioxidantes eles podem ser administrados através de suplementos, medicamentos, como eu apresentei anteriormente. Bom, e como orientações gerais, né, como eu citei anteriormente, esse indivíduo, para ele ter esse aporte de antioxidantes e tentar equilibrar esse sistema, né, de produção radicais livres e esse sistema de defesa antioxidante, para que esse sistema atue de forma eficaz e que esse indivíduo não apresente esse estresse oxidativo, ele precisa ter um aumento no consumo de frutas e verduras caso ele não apresente ainda, né? Caso o indivíduo ele baseie sua dieta, principalmente em alimentos ou produtos industrializados, e não consuma, né, frequentemente verduras e frutas, legumes em geral, ele vai precisar aumentar esse consumo para que esse aporte de antioxidantes esteja presente em concentrações adequadas. O consumo de água também, ele é muito importante nesse controle, né, dessa defesa antioxidante, para que esse estresse não seja instalado, e não somente o consumo de água, mas da forma adequada, né? O indivíduo deve beber essa água em quantidades adequadas, de acordo com suas individualidades e faixa etária, mas preferencialmente de forma fracionada, para que esse indivíduo ele seja munido dessa água durante ao longo de todo o dia, né? O período do dia inteiro. Como eu citei também, evitar ao máximo o consumo de álcool, né, de bebidas alcoólicas, já que sabe-se que ela é uma indutora desse quadro de estresse oxidativo. E principalmente evitar o consumo de cigarros ou de elementos do tabagismo em geral, né? O hábito, né, do tabagismo em geral ele deve ser evitado, já que sabe-se que ele tem uma correlação direta, né, na produção desses radicais livres e na instalação desse estresse oxidativo no organismo humano. Bom, a prática de exercícios físicos com frequência e intensidade adequadas, sob orientação médica e de preferência também do educador físico, é primordial também para esse equilíbrio, né, dessa produção desses radicais livres. Então, a prática de exercícios extenuantes seria ruim, mas também a ausência de qualquer tipo de exercício, né, no estilo de vida dessa pessoa também vai ser ruim. O estresse oxidativo ele vai ser instalado de forma mais fácil nesse indivíduo. Então, essa prática de exercícios físicos, principalmente os de via aeróbica, né, que promovem essa via aeróbica, eles têm sido apontados como benéficos nesse controle, né, e da instalação desse estresse oxidativo. Então, os antioxidantes, de forma geral, eles vão atuar ajudando nesse controle, né, da produção de radicais livres, controlando, né, essa função mitocondrial, né, de forma que esses radicais estejam presentes no organismo humano, né, nas concentrações adequadas ao funcionamento, né, para que esse indivíduo apresente-se saudável e para que não apresente esse quadro de estresse oxidativo que pode levar ao surgimento e manifestação de algumas doenças, ou piora do quadro dessas doenças. Bom, o que eu queria trazer para vocês era isso. No mais, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o prazer de estar abordando esse tema com vocês, e desejo a todos uma ótima tarde e até a próxima.